Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, essa aula será de correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre as características das sub-regiões do Nordeste e vimos também as atividades econômicas desenvolvidas em cada sub-região. Vamos iniciar então a correção com a página 221. Com base no mapa Sub-regiões do Nordeste, da página 216, responda. O mapa é este. Novamente vou chamar a atenção de vocês para o norte de Minas Gerais, fazendo parte desta região, e a parte leste do estado do Maranhão, também fazendo parte dessa região. Então, quando a gente percebe essa divisão, nós sabemos que essa divisão aqui ela atende a divisão realizada por Pedro Pinchas, né? Que dividiu o território brasileiro em 3 complexos regionais ou 3 regiões geoeconômicas. Então, na letra A está falando o seguinte: que áreas podemos considerar como o Nordeste brasileiro? Nós podemos considerar, então, a porção leste do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o norte de Minas Gerais. Letra B. Qual é o menor estado do Nordeste? O menor é o estado do Sergipe e o maior é o estado da Bahia. Página 222. Na página 222, gente, para responder as questões, é preciso fazer a leitura de um texto. O título dele é Seca no Nordeste Brasileiro, falando por que existe a seca nessa região e de que maneira as atividades humanas influenciam, para intensificar este problema. Então, vamos lá. Número 1. Comente o seguinte trecho do texto. Não é possível eliminar um fenômeno natural, mas é possível conviver com o problema. Enquanto fenômeno natural, a seca nessa região ela independe da ação humana, ela vai acontecer. Contudo, com a intervenção humana, por meio da ocupação inadequada, como os desmatamentos, as queimadas e a introdução de culturas que não se adaptam às condições naturais, também agrava as secas e expande a sua área de ocorrência. Número 2. Em sua opinião, as causas das secas no sertão nordestino podem ser consideradas simples ou complexas? Uma interação de vários fatores. Justifique. É na opinião de vocês, tá bem, gente? Mas é de acordo com o que foi lido, com o que foi estudado também. Então, a seca do sertão nordestino é um processo complexo, pois decorre da interação de vários fatores da natureza e também da sociedade. Fatores internos e externos à região também, tais como as elevadas temperaturas, a baixa pluviosidade, a elevada pressão atmosférica, os desmatamentos, o uso inadequado do solo também. Número 3. Como a ação antrópica acaba agravando as secas? Só relembrando, pessoal, que a ação antrópica é a ação do ser humano, com as queimadas e os desmatamentos, o uso inadequado do solo por meio do cultivo de culturas que não se adaptam efetivamente ao clima, e uma ocupação humana caracterizada pela concentração da terra nas mãos das oligarquias locais. Oligarquias, gente, uma pequena, são grupos de pessoas ou grupo de famílias que detêm essas grandes propriedades. Então, essa ocupação humana caracterizada por essa concentração de terra também agrava o fenômeno da seca quando a gente pensa sobre um viés social, impedindo que outras pessoas possam se apropriar de terras que talvez sejam mais produtivas. Número 4. Quais foram as propostas apontadas para conviver com as secas? Troque ideia com os colegas. Em sua opinião, essas propostas são viáveis? A realização de uma reforma agrária que faça justiça ao trabalhador rural, como nós já vimos, estudamos sobre a reforma agrária, vimos o que é essa reforma agrária, a distribuição igualitária das propriedades, fazendo assentamentos de pessoas, para que essas propriedades se tornem produtivas, atendam, inclusive, a questões sociais e a questões econômicas também. E também o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.
essa transposição, de fato, ela teve início em 2017. Página 224. Observe os gráficos e responda as questões. Esses dados comprovam ou desmentem a tese propagada por alguns, segundo a qual as disparidades regionais estão aumentando no Brasil. Justifique. O gráfico é este, tá bem, pessoal? Observem aqui, Brasil, crescimento médio anual do PIB per capita pela região, de 2000 a 2010. Observem o crescimento médio per capita, gente. Lembrando que per capita, né, é a renda por pessoa. Então, vejam que esse crescimento médio, ele teve um destaque maior na região norte, na região nordeste e na região centro-oeste. Agora, observem PIB por região, de 1999 a 2015. Quero chamar a atenção de vocês para o PIB da região sudeste, né? Tendo grande participação na economia brasileira, e também para o PIB da região sul do Brasil, que também tem grande participação na economia brasileira. Em terceiro lugar, nós temos o PIB da região nordeste, depois o PIB da região centro-oeste e depois o PIB da região norte. Só lembrando, o PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas de um país ao longo do ano, tá bem? Então, vamos ler, esses dados comprovam ou desmentem a tese propagada por alguns, segundo a qual as disparidades regionais estão aumentando no Brasil. Justifique. Tais dados desmentem a tese segundo a qual as disparidades regionais estão aumentando no Brasil. Se a tese fosse correta, o Norte e o Nordeste deveriam ser as regiões de menor crescimento, e o Sul e o Sudeste as de maior crescimento, mas os dados mostram o contrário. Quando nós vimos lá na renda per capita, nós vimos que na per capita a região Nordeste e a região Norte têm um maior crescimento. Com base nas informações dos gráficos, você conclui que as migrações do Nordeste para o Sudeste e o Sul tendem a aumentar ou diminuir? Justifique. Diminuir, né? As condições econômicas estão melhorando, então as migrações do Nordeste para o Sudeste e o Sul tendem a diminuir, pois a economia nordestina está crescendo mais e gerando proporcionalmente mais empregos. Ou seja, as pessoas não têm mais aquela necessidade, como tinha no século XIX e início do século XX, de migrar para outras regiões à procura de melhores oportunidades. As oportunidades estão aparecendo na própria região Nordeste. Acabou a migração da região Nordeste, gente? Claro que não. Mas, se a gente comparar com os fluxos migratórios anteriores, essa migração ela reduziu bastante. Página 225. Em Caruaru, no agreste pernambucano, os moradores do bairro Alto do Moura eternizam as cenas e os personagens do Nordeste por meio do artesanato em barro. Essa é uma tradição iniciada há mais de 70 anos pelo mestre Vitalino. Leia um texto que fala sobre isso. Este texto, então, está falando sobre a trajetória do mestre Vitalino, né? Como que ele iniciou a construção desses personagens, né? Que ele foi um agricultor e que ele aprendeu essa confecção com a sua mãe. Vamos lá, então, para a pergunta da letra A. O que a obra de mestre Vitalino retrata? Como é feita? A obra retrata, então, trabalhador do campo, os retirantes, os cangaceiros, as cenas regionais da vida cotidiana na cidade e no campo, e eventos que marcam a vida dos seres humanos, como o nascimento e a morte. Ele trabalhou o artesanato em barro, né? Então é feita usando a produção artesanal e usando o material que é o barro. Letra B. Você conhece outros exemplos de artesanato ou arte popular feitos com argila? Compartilhe com os colegas. Na opinião de vocês, se vocês conhecem ou não, né? Mas geralmente as produções indígenas também são feitas de barro, de argila também. Letra C. Converse com os colegas. Qual é a importância da obra de mestre Vitalino? A obra de mestre Vitalino, gente, ela é importante porque valoriza a cultura, a identidade da região Nordeste, né? Ao recriar cenas e personagens
está valorizando a história destes povos, né, da região Nordeste. Página 226. Na página 226, gente, está pedindo para ler um texto. A região Nordeste, nas últimas décadas, vem crescendo mais que as regiões Sul e Sudeste do país. Entretanto, alguns argumentam que esse crescimento não beneficia toda a região. Leia o texto a seguir e responda as questões. Este texto está falando sobre a visão de um economista, né, sobre o crescimento desigual dos estados da região Nordeste. Ele destaca especificamente que os estados da Bahia, do Pernambuco e do Ceará, eles estão vivendo um momento de prosperidade econômica e industrial diferente dos outros estados, e que este crescimento desigual acaba aumentando a desigualdade dentro da região. Então, vamos lá para a letra A. Qual é a crítica que o economista citado no texto faz ao recente crescimento da região Nordeste? Ele critica a concentração geográfica desse crescimento, né, entre as cidades de Fortaleza, Recife e Salvador, que respondem por 90% do PIB industrial da região, e que isso agravou as desigualdades existentes na região Nordeste. Letra B. Quais são os resultados mais beneficiados, os estados mais beneficiados com o crescimento industrial do Nordeste, segundo o texto? Bahia, Pernambuco e Ceará. Letra C. Na sua opinião, as informações do texto comprovam uma desconcentração industrial no Brasil? Justifique. Desconcentração é a expansão industrial para o território nacional, tá bem? As informações do texto comprovam uma desconcentração industrial no Brasil, entre outras razões, pelo desenvolvimento de 3 grandes centros industriais, no Ceará, Pernambuco e na Bahia. Número 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Este texto ele está falando sobre a herança cultural da rapadura, né, gente? Ele remete, então, à produção do açúcar nos engenhos, falando como que era o processo de produção do açúcar e das dificuldades da rapadura e das dificuldades da produção deste item. Na letra A, então, está falando o seguinte: por que a rapadura é considerada herança do Brasil canavieiro? A sua origem se deu das raspas endurecidas nos tachos da produção de açúcar. Além disso, foi bastante utilizada nos séculos XVI até meados do século XVIII, pois o formato rígido da rapadura era eficaz para a conservação nos transportes a longa distância. Letra B. Quais são as principais dificuldades na produção da rapadura nos engenhos do Nordeste? É demorada e desgastante, né? E isso desestimula a demanda para esse tipo de trabalho. Então, seria interessante investimentos governamentais, a modernização da forma de produzir também, né? Página 227. Número 1. Observe as imagens abaixo. A imagem de 2 praias, né? Mostrando o litoral, mostrando também falésias, né? Na imagem da direita, nós temos a praia em Maragogi, no estado do Alagoas, e na imagem da esquerda nós temos a praia em Beberibe, né, no estado do Ceará. Nessa praia de Beberibe aqui nós temos a formação de falésias. Essas formações acontecem, o litoral acontece, gente, as praias, pelo processo de sedimentação, né, transporte de material, erosão marinha também, e as falésias também pelo processo de erosão marinha. Então, na letra A, o que as imagens revelam sobre a geografia do litoral nordestino? As imagens revelam as praias e as falésias, né, o litoral nordestino. Em sua opinião, que elementos dessas paisagens mais atraem os turistas? Por quê? Na opinião de vocês, tá bem, sétimo ano, aqui é apenas uma sugestão de resposta. A beleza da paisagem, as falésias com seus labirintos, além de dunas que existem no litoral cearense. Falando de dunas, as mais famosas, né, são as dunas de São Luís do Maranhão. Número 2. O Nordeste apresenta muitos contrastes sociais e econômicos. Observe as imagens abaixo. As imagens são essas, tá bem? Em Fortaleza, o polo têxtil. Nós temos também Homem em Santa Cruz da Baixa Verde, em Pernambuco.
e temos a vista aérea de Maceió, em Alagoas. Ao observar essas imagens da região Nordeste brasileira, que contrastes você observa? Elabore um pequeno texto identificando-os. Bom, eu trouxe aqui também um pequeno textinho, destacando estes contrastes. A região Nordeste é uma região de contrastes. Em um mesmo estado coexistem áreas com belas paisagens e atividades culturais que atraem turistas, metrópoles e atividades industriais com oferta de empregos e áreas que sofrem com a seca. Então, existe um grande contraste, uma grande diversidade nas regiões nordestinas. Bom, sétimo ano, finalizamos então a nossa correção, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.